Noites do Caos. Abra seu coração para o ódio. Abra sua mente para a fúria. Abra sua alma para os seres das trevas. Não deixe que seus antepassados fiquem entre você e o poder que está sendo oferecido. O sol se pôs sobre a era da cavalaria, e a noite que está por vir pertence àqueles que têm força para impor seu domínio. Cântico da deformada transformação do livre idolatra. Eu saio dos círculos enquanto eles se apagam, seu poder esgotado, minha vontade realizada, meu propósito alcançado. Em minha mão eu seguro uma arma, uma lâmina forjada com 1000 espinhos banhada nas chamas do próprio reino de Khorne, temperada no sangue dos inocentes rios dele. Porém, só foi realmente forjada hoje com este ato supremo final. Agora ela é tanto uma prisão quanto uma criação, pois dentro desta lâmina eu prendi uma criatura realmente rara, Delagor. Um demônio de Khorne, é claro, mas não deste reino, nem verdadeiramente do Warp, pelo menos aqui. Um viajante, uma raridade. Sua presença ajudará, o mistério de sua existência dará peso ao meu propósito. Mas preciso guardar os dados novamente, por mais que eu tente adivinhar, tudo está tão turvo lá. Eu preciso de um sistema de entrega, um guardião desse fetiche. Então, a quem devo entregar essa poderosa ferramenta? Uma pergunta para outro momento, quando o tabuleiro estiver pronto. Falando nisso, meu tempo está se esgotando. Preciso reunir o restante das forças, meu mestre, conforme ordenado, mestre. Vamos recapitular. Os tempos têm sido bons. Tarrax e Tarrax, Senhor do Ferro. Ele traz seu exército, pois eles ainda são isso, seus guerreiros de ferro. Mais que a maioria, mas ele traz máquinas poderosas, aliados da engrenagem sombria e uma marcha implacável. Excelente. Amantas Enveros. Ele controla sombras como lâmina. As tropas terroristas dele serão muito úteis. A presença dele vai desequilibrar a balança e os horrores que vão acontecer sob aquelas luas à noite. O nome deles, os Senhores da Noite, será duramente testado. Envio-as deles. De fato, nós iremos. A Legião Alfa decidiu nos ajudar nesta tarefa. Mas então, pelos meus serviços ao longo das eras, eles realmente me deviam mais do que isso. Mas essa já serve por enquanto. Eles já estão entre os conselhos das nossas vítimas, cozinhando sua comida, lavando seus lençóis, levando suas mensagens, massageando seus pés. Como o pandemônio vai reinar quando levantarmos as bandeiras. Tão perto agora. Zamet Harket e suas feitiçarias também estão conosco. Eu de novo, é claro. Eu sei coisas que eles gostariam de saber. Isso vale 1000 sóis, por isso eles estão tão interessados. Eles recebem 30 pergaminhos de prata assim que vencermos. Então eles precisam garantir que nós vençamos e que eu sobreviva, especialmente. Então Sarvak, o açougueiro, e seus feridos ambulantes estão a bordo, cérebros triturados ao longo de milênios. É um milagre que ainda haja algum vivo, os devoradores de mundos originais. E ainda assim, aqui está ele.
Dos mais talentosos, um dos originais, um dos melhores. E todos os seus inúmeros profanadores e companheiros berserkers. Nós os lançaremos contra tudo o que mais precisamos que morra, e eles certamente morrerão. Meus próprios portadores da palavra estão reunidos, preparados. Eles esmagarão o inimigo com seus números, vão aniquilá-los com as hordas que invocam e o ardor de nossos feitos, nossos braços. Estou amplamente representado. Meu poder vai além do pessoal. Eu conquistei meu lugar à mesa, meu posto à sua esquerda. Meu mestre traz suas próprias forças, as mais poderosas de todas em número, equipamento, bênçãos e navios. Suas forças vão cobrir os céus, literalmente, pois quando ele liberar os enxames, bem, será divertido ouvir os lamentos. Estou ansioso por isso. Faltam mais 2 para completar, mas não dos negros, e sim dos verdes. Um representante da antiga 16ª, não do grupo quimérico de Abaddon, mas um verdadeiro filho de seu criador, por assim dizer. Restam poucos, mas eles existem, e eu preciso tê-los. É claro, simplesmente não podemos prosseguir sem alguém nascido para a púrpura. Os favorecidos de Slaanesh, suas habilidades, seu efeito caótico, eles precisam ser reunidos. Mas vou agir nisso assim que concluir meus assuntos aqui. Pois temos muitos. Sempre emocionante ver uma varredura completa. E não apenas fuzileiros navais, mas muito mais eu reuni. O cardeal será importante nesta, não tenho dúvidas de que meu investimento será recompensado quando eu jogar essa carta. Precisa ser com o máximo de efeito, nos homens e mulheres que já tiveram suas cores mudadas por ele. Muito útil, de fato. Tantas peças arranjadas, mas não todas. Hora de ir. Não meu corpo, é claro, minha consciência, minha alma, pois preciso invocar alguém que me pertença completamente. Mas, para isso, preciso contatá-lo. Ah, como me lembro daqueles dias em que lutamos lado a lado pela primeira vez. A casa de cavaleiros dele foi anexada a nós, portadores da palavra. Claro, nós éramos arrogantes. Mas eles eram corajosos. Eu respeito isso, sabe? Muito coragem. Pois enquanto lutávamos nas ruas, bloco habitacional por bloco habitacional, lá estavam eles, rondando as maiores avenidas, astutos e rápidos. Eles sempre desmontavam detalhadamente os blindados inimigos. E quando enfrentávamos raças xenos, eles estavam frequentemente tão envolvidos quanto nós, o macrocosmo do microcosmo, pois enfrentavam seres tão grandes quanto eles próprios, com toda a determinação de ferro. E eles, assim como nós, eram os mais leais de todos na cruzada. Os mais enfáticos, os mais zelosos, de maneiras diferentes, mas com o mesmo propósito. Sem menos coragem, sem menos determinação. Eles eram guerreiros. Só eles e o príncipe nós realmente respeitávamos. Então as coisas mudaram. E os cavaleiros caíram no caos. O enigma. Seus antigos códigos de honra eram tão rígidos quanto a armadura de seus cavalos. Inflexíveis. Eles juraram fidelidade ao Império, mas já haviam jurado isso através de nós. Eles haviam jurado a Lurgar, o Aureliano, nosso primarca, aos portadores da palavra. E assim eles escolheram trair a fé de quem lutou ao seu lado. Com quem sangraram. Ao ver seus juramentos como questões para uma figura distante no centro do Império, ele, um deus mítico em ouro, aquele que provamos ser um mentiroso. Então, a escolha para eles era simples, mas as ramificações.
Os primeiros anos foram muito difíceis para eles, e enquanto todos mudávamos, o sangue, o desejo, a doença e as mutações afetavam não só a forma, mas também a função, o pensamento e a essência. Isso nos alterou a todos. E isso trouxe à tona a verdade. Me tornei um poderoso feiticeiro. Minha mente foi libertada, assim como a do meu senhor. Mas eles, os cavaleiros, ficaram sem desculpas e sem disfarces, e nós os vimos como realmente eram. Retire a pompa, o estalo dos uniformes, a arrogância e a honra, e veja o que sobra. Galantes? Não, mais profundo do que isso. Eles são agradadores de pessoas. E quando ordenamos que eles matassem, eles obedeceram. E a turbulência tirou tudo. E logo eles eram nossos cães. Nós chutamos. Eles destruíram. E cada atrocidade os empurrava ainda mais para o fundo do poço. Para se redimir, eles obedeceram. Mas isso aumentou a culpa. Então, ainda mais subserviência. Era só para nós. Nós, fuzileiros navais. Todo humano comum era tratado como fazíamos. Como mosquitos ou porcos para criação e uso. Os cavaleiros lutaram conosco na heresia, durante a fuga dos lealistas vingativos e por todos os anos seguintes, nas guerras posteriores entre as legiões no olho do terror. Agora eu os ativo novamente. Eu os convoco para o meu lado. Eu me sento e caminho pelo caminho, separando-me do meu veículo mortal, meu corpo. Eu conheço os sonhos dele. Visitei-os várias vezes ao longo dos anos. E ele está em um estado perpétuo de pesadelo acordado. Eu acompanho o desespero e a miséria dele, apesar de como ele disfarça isso com arrogância e presunção. E lá está ele. Fluo pela dobra, unindo minha consciência à dele. Eu olho através dos olhos dele. Posso ver o que ele vê, sentir o cheiro do que ele sente, sentir o que ele sente. Eu estremeço involuntariamente diante da pura exaltação da profundidade de sua existência cheia de nuances. Ele está preso em sua noite, um túmulo ambulante tanto quanto qualquer bruto infernal ou dreadnought. Ele está preso. Nunca procurará uma porta ou abertura para escapar de seu encarceramento. Ele é meu. E todos abaixo dele também. Uma casa inteira. Dos melhores guerreiros. Todos meus. Eu vejo através dos olhos dele, ele os lidera em seu poderoso andador de força e propósito. Ele sai, revelando-se enquanto a coluna de tanques e transportes da Guarda Imperial avança. Eles o veem. Eles reagem, reduzindo a velocidade e atirando em seguida. As tripulações mortais estão surpreendentemente alertas neste dia, mas suas rajadas de tiros de canhão de batalha não fazem nada contra seu semititã, seu cavaleiro. Escudos de ferro brilham com explosões ondulando em sua superfície. Como um ovo mágico de proteção, ele fica à vista de todos, provocando-os. Eles avançam, é claro. Isso não é coragem. Isso é ignorância e arrogância. Macaco vê, macaco faz. Então os macacos entram em seus padrões habituais. Nós os conhecemos. Conhecemos todos eles. Meu servo também sabe o que vai acontecer agora. Ele sabia antes mesmo de se revelar. Um grupo de lanceiros e cavaleiros agora aparece na retaguarda da coluna. Todos são menores do que o que está à frente, é claro. Ele tem o mais poderoso de todos os trajes ali. Ele é o líder deles. Ainda assim, eles são cavaleiros. Suas lanças disparam contra a coluna e derretem os transportes como se fossem formigas sob uma lente. Quando chegam às fileiras de trás, eles as destroçam. A confusão reina. A frente da coluna tenta reduzir a distância entre eles e meu escravo.
Eles ainda acham que o problema era o alcance. Que as armas deles só atravessariam sua proteção se estivessem mais próximas. Tolos. Isso faz pouca diferença. Não para ele. Já fiz vários favores para ele para garantir que seus armamentos sejam os melhores. Ele avança, ignorando as tentativas fracas deles de sequer arranhar sua armadura. E os cães de guerra aparecem pelos flancos. Pequenos arautos do terror. São maiores que um couraçado e menores que um cavaleiro. Mas os grupos deles ficam abaixo de transportes e tanques nas laterais. Eles os destroem com enormes armas acorrentadas, derretendo-os com fogo a queima-roupa. Pisoteiam, esfaqueiam e arremessam homens e mulheres que caem dos transportes tentando fugir do massacre. Mitral avança, esmagando centenas deles enquanto caminha. Seu poder de fogo mata todos que não são destruídos pelos outros. Acaba em 3 minutos, todos estão mortos. Um regimento inteiro de guardas e blindados foi destruído. Isto é o que precisamos para a cruzada. Claro, precisamos dos titãs que meu mestre conseguiu, mas cavaleiros... como eu adoro cavaleiros. Não só pela excitação do sofrimento deles, mas pelo uso estratégico e tático. Estou realmente ansioso para implantá-los quando chegarmos lá, quando levantarmos nossos estandartes, quando a cruzada for finalmente convocada e partirmos para a abundância tércia. Bem-vindo, caro ouvinte, sou Baldermort, seu fiel servo, e quero apresentar as forças, facções e unidades do universo Warhammer 40.000, a sombria escuridão do futuro distante, onde só há guerra. E hoje vamos nos fazer uma pergunta fundamentalmente importante, mas antes disso saiba que começamos um novo canal, GK História Natural. Muito relaxante e um pouco divertido, então confira os links na descrição. Agora vamos àquela pergunta importante. Esse é um cavaleiro do caos. O cavaleiro do reino, distorcido e corrompido. Antes, eles foram as maiores luzes da humanidade, os mais corajosos e leais, de fidelidade inquestionável. Os cavaleiros não são só as máquinas de guerra, mas também os pilotos. Eles são ferramentas tecnológicas de uma era passada de iluminação manifesta à era da tecnologia. Assim como a armadura dos guerreiros de aspecto, ou dos senhores fênix dos Eldar, o poderoso andador também serve como túmulo, onde os fantasmas do passado permanecem presentes. Sua honra é absoluta, seu valor incomparável. Eles conhecem o medo, diferente dos Astartes, mas se disciplinam de forma tão rígida, com a coragem enraizada em seus próprios seres, que nunca sucumbem a ele, jamais. Ser piloto de um cavaleiro é tão raro quanto ser príncipe da Colégia Titânica, realmente um dos melhores e mais brilhantes da humanidade. Aqueles capazes de lutar com a vontade, o espírito da máquina do gigantesco cavaleiro metálico, uma arma de potência incrível. Capaz de destruir tanques com seu poder de fogo ou eliminar regimentos em combate corpo a corpo em instantes. Eles têm armas de nível titã e quase nada resiste ao seu poder. Estão entre os guerreiros mais habilidosos e poderosos. Eles são corajosos e leais. Eles são cavaleiros. Mesmo assim, imagine por um instante as profundezas a que alguém chegaria, os horrores que um humano preso num semititã poderia causar e os métodos cruéis necessários para tornar um cavaleiro do reino maligno. E assim, caro ouvinte, agora ouviremos no que se transformou o mais brilhante fogo da raça humana. Então eles se curvam às forças do caos. Vamos conhecer os Cavaleiros do Caos. E assim, como de costume, para o básico, vamos recorrer ao que já existe. Sabedoria. Citação.
das casas traidoras. Os Cavaleiros do Caos dominam o campo de batalha, cada um sendo um deus da guerra forjado em ferro, pilotado por nobres que renunciaram às suas alianças com o Império. Essas máquinas bípedes de destruição estão entre as criações mais temidas da galáxia. O rugido dos motores torturados e dos macroservos infundidos pelo Warp antecede a chegada dos Cavaleiros do Caos. Com passos largos, as máquinas gigantescas se aproximam cada vez mais de sua presa, seus passos pesados provocando terremotos na terra devastada. Longas sombras se estendem à sua frente, mergulhando seus inimigos na escuridão, enquanto nuvens sufocantes de exaustão plasmática jorram de aberturas semelhantes a pântanos. Aqueles marcados para a morte pelas noites são tomados pela verdade inescapável de que sua destruição se aproxima, e ao abrirem fogo contra as máquinas colossais, o último resquício de esperança se dissipa. Escudos de ferro brilham ao absorver fogo inimigo, dissipando rajadas de energia e fazendo projéteis de artilharia explodirem antes de atingir os alvos. Imperturbáveis, os cavaleiros continuam sua marcha ameaçadora. Seus sistemas de armas repletos se posicionam para disparar, e com estrondos trovejantes, eles desencadeiam a aniquilação sobre o inimigo. Armas de fusão gigantes disparam feixes de calor abrasador, explodindo em fogo, incinerando infantaria e derretendo veículos blindados. Canhões de batalha monstruosos lançam uma chuva de projéteis explosivos sobre o inimigo, detonando com força, capaz de rachar um bunker de ferro concreto. Foguetes e mísseis cruzam os céus em direção aos oponentes mais ameaçadores, aniquilando esses alvos prioritários com uma rapidez implacável. Aqueles inimigos que não são obliterados instantaneamente pelas barragens iniciais são abatidos por rajadas cegantes de armas a laser, ou destruídos pelas armas de plasma dos Cavaleiros da Noite. Enquanto os sobreviventes lutam para manter a linha, os Cavaleiros disparam projéteis sólidos que atravessam carne e armadura, deixando cadáveres dilacerados e uma névoa carmesim onde antes havia soldados. Quem não foge quando as máquinas titânicas se aproximam é despedaçado de perto, queimado por jatos de promécio ou esmagado sob pés massivos como lajes. Os cavaleiros erguem-se sobre os inimigos e balançam suas espadas serra em arcos devastadores. Dentes irregulares de adamantium perfuram cascos de tanques facilmente e liquefazem as tripulações dentro deles. Outros cavaleiros usam manoplas de golpe trovejante para pulverizar seus inimigos, esmagando máquinas de guerra até virarem sucata com seu aperto destruidor, ou usando os punhos envoltos em energia como bolas de demolição para varrer toda a resistência. Cada Cavaleiro do Caos é uma relíquia profana do antigo passado da humanidade. Eles são reflexos distorcidos dos Cavaleiros Imperiais, corrompidos em forma e espírito por feitiçarias malignas, adoração sombria e reengenharia maléfica. Os trajes de cavaleiro foram criados pela primeira vez usando modelos de construção padrão durante a Era das Trevas da tecnologia, e muitos sobreviveram às inúmeras guerras que marcaram os longos milênios desde então. Por gerações, colossais máquinas de guerra foram pilotadas por nobres guerreiros aristocráticos, que possuíam força física, mental e espiritual para sobreviver ao ritual de comunhão com o trono mecânico no coração de cada construção e se vincular ao traje de seu cavaleiro. No caso dos Cavaleiros do Caos, tais rituais são corrompidos por entidades do Warp, feitiçarias maléficas e pelas próprias perversões dos nobres. A princípio, os cavaleiros podem parecer inalterados, mas em seu âmago o processo irrevogável de decadência já começou. Ao longo de anos ou até mesmo séculos, as energias do caos penetram na máquina de guerra, torturando seu espírito-máquina e mutando sua forma mecânica. Onde antes a armadura e seu piloto eram um brilhante símbolo da honra imperial, o Cavaleiro do Caos e seu nobre caído formam uma besta simbiótica de fúria desenfreada e ódio primitivo.
Um nobre é capacitado a pilotar sua máquina de guerra ao ser conectado a um aparato arcano que é implantado na cabine de seu cavaleiro, um mecânico juramentado nos cavaleiros maiores ou um elmo mecânico nas classes menores. Conectores neurais e uplinks cerebrais ligam o sistema nervoso do piloto ao dispositivo, permitindo que ele interfira diretamente com a maquinaria de sua montaria. Atuadores e omnimotivadores são movidos por pensamentos odiosos, enquanto sensores e relés multiespectrais de AUSPEX trazem à mente do nobre uma clareza ardente. Dentro de cada trono mecânico ecoam os espectros dos pilotos anteriores, Technogeists, cujos gritos de dor aumentam à medida que a noite a que estão ligados se distorce cada vez mais. Só os nobres caídos mais indomáveis conseguem se comunicar com um trono mecânico 1. Aqueles que conseguem são capazes de impulsionar seu cavaleiro do caos à ação apenas pela força de vontade hostil. Quem está ligado a um elmo mecânico também é distorcido pelas energias do caos absorvidas por sua máquina de guerra. Os elmos também ligam a mente e a alma dos pilotos à vontade de seus senhores cavaleiros. Desde a heresia de Horus, milhares de cavaleiros individuais e até mesmo casas inteiras de cavaleiros sucumbiram ao caos. Toda traição é um grande golpe para o Império. Os nobres e seus trajes de cavaleiro são parte essencial da máquina de guerra humana e estão entre os servos mais leais ao Imperador. A mera sugestão de que um nobre poderia renegar seus votos e lutar contra os servos do Império é equivalente à blasfêmia. Sussurras que o Departamento Monitorum já mandou executar oficiais imperiais por heresia, em vez de reconhecer suas alegações de que lutaram contra nobres traidores. Porém, a aterrorizante realidade é que os Cavaleiros do Caos, focados em anarquia e massacre, avançam em número crescente sobre o domínio do Imperador. Nobres caídos embarcam em campanhas de destruição por vários motivos. Alguns fazem isso para conquistar terras para as divindades de Baleford que veneram. Outros juraram lealdade ao Mecanicum Sombrio. Os hereges astartes ou entidades demoníacas poderosas respondem ao chamado da guerra sempre que são convocados. Outros ainda são movidos pela insanidade e por visões profanas, lançando missões para destruir o próprio tecido da existência e transformar a galáxia em um inferno distorcido. Os Cavaleiros do Caos são capazes de percorrer distâncias enormes ao lutar em um planeta, marchando sem impedimentos por atmosferas tóxicas e continentes irradiados para alcançar seus inimigos. Quando suas guerras vão além de um mundo, muitos usam naves exploratórias corrompidas e barcaças de transporte em massa para chegar às linhas de frente. Nos campos de batalha mais tomados pela disformidade, sabe-se que essas máquinas de guerra avançam até de fendas empíricas na realidade. Um único Cavaleiro do Caos possui tanta resistência e poder de fogo quanto um pequeno exército. Os que traíram ou massacraram sua própria casa de cavaleiros são chamados de Lâminas do Pavor pelo Ordo Heréticos. Costumam agir como lobos solitários e mercenários, oferecendo seu grande poder a senhores da guerra hereges em troca de relíquias, conhecimento arcano ou planetas feudo para praticar crueldades. As Lâminas do Pavor costumam ser seguidas em batalha por hordas de guerreiros, marines do caos que veneram o poder destrutivo da noite e cultistas que veem as máquinas como expressão da vontade do Deus Sombrio. Em outras ocasiões, várias Lâminas do Pavor unem sua fúria em um único propósito maléfico. Mas ainda mais aterrorizantes do que as individualistas Lâminas do Pavor são as casas da noite que caíram completamente para o caos. As casas infernais aliadas às legiões titãs traidoras e ao Mecanicum Negro usam tecnofeitiçaria e entidades demoníacas para reforçar suas armaduras noturnas. Outros tribunais de cavaleiros, chamados casas iconoclastas, têm alianças heréticas diversas.
Alguns mantiveram juramentos às legiões Astartes hereges ou aos deuses sombrios, enquanto outros abandonaram o império para criar seus próprios impérios de terror. Legado da traição. A história dos Cavaleiros do Caos remonta aos recantos mais sombrios do passado da humanidade. Muito antes do Imperador surgir em Terra e forjar o Império da Humanidade, os Cavaleiros já haviam estabelecido seus bastiões em mundos por toda a galáxia. Apesar de resistirem por milénios a inúmeros horrores, nem eles escaparam à corrupção da disformidade. As casas de cavaleiros surgiram logo após a humanidade expandir seu domínio às estrelas. Grupos de colonos partiram de Terra a bordo de naves de longa jornada, viajando por décadas ou até séculos através do frio vazio do espaço para alcançar seus mundos de destino. Inúmeros colonos se perderam por desastres empíricos e erros de navegação, e os que chegaram aos novos planetas enfrentaram dificuldades extremas. Alguns mundos sofreram tempestades elétricas violentas ou foram queimados por vulcanismo constante. Outros eram banhados por radiação exótica, cobertos por flora carnívora ou infestados por patógenos estranhos que dizimavam os recém-chegados. Muitas plantas abrigavam espécies indígenas sencientes que resistiam violentamente ao avanço humano, levando a guerras sangrentas por supremacia. Mesmo assim, o grupo mais resistente de colonos não só suportou, mas prosperou em novos ambientes. Utilizando tecnologia baseada em modelos padrão, os pioneiros fabricaram estruturas e máquinas para afirmar sua dominância no novo planeta. Cada STC podia replicar uma criação específica repetidamente e sem falhas. Dessa forma, os colonos construíram habitats vastos para protegê-los dos perigos da atmosfera de seus planetas e dispositivos para reconstituir elementos essenciais à vida, como comida, água e ar respirável. Frequentemente, as naves que trouxeram colonos foram convertidas em enclaves fortificados, tornando-se com o tempo poderosas fortalezas. Isso possibilitou criar ferramentas de mineração pesada, refinarias e usinas de processamento para explorar rapidamente a riqueza dos novos mundos. Os STCs criaram máquinas devastadoras para aniquilar raças hostis resistentes, ou invadiam os domínios em expansão. Os primeiros trajes de noite eram ferramentas de colonização e armas de guerra, igualmente capazes de derrubar árvores imensas e atravessar ambientes hostis, assim como eram de abater xenos hostis. Apenas os indivíduos mais habilidosos e determinados estavam à altura da tarefa de operar os trajes noturnos, e eram a esses guerreiros que os outros colonos recorriam em busca de proteção e, eventualmente, liderança. Longas linhagens de pilotos surgiram, sendo sutilmente condicionados mentalmente pelos tronos Mechanicum para se tornarem mais rigorosos e autoritários. Esses eram os nobres das primeiras casas de cavaleiros. As plantas que eles governavam isolaram-se, rejeitando avanços tecnológicos e mantendo as tradições impostas pelos nobres. Por suas culturas isolacionistas, os mundos noturnos se afastaram do caminho da humanidade e, assim, foram salvos dos pesadelos que vieram depois. Consumidos pela discórdia. Tão rápido quanto a humanidade se expandiu para as estrelas, o colapso desse domínio galáctico ocorreu ainda mais rápido. As grandes distâncias entre os mundos colonizados geraram culturas diferentes, resultando em rápida evolução genética e mutações. Pessoas passaram a sentir e controlar a agitada dobra paralela ao espaço real. Em certos mundos, esses psíquicos foram implacavelmente perseguidos, caçados e mortos onde fossem encontrados. Em muitos casos, eram reverenciados e autorizados a governar seus semelhantes. Junto com os psíquicos vieram outras subespécies da humanidade, ab-humanos, cujo pool genético havia sido irrevogavelmente corrompido pelos ambientes em que viviam. Guerras interestelares começaram quando as ideologias dos sistemas vizinhos ficaram incompatíveis.
Máquinas sencientes se voltaram violentamente contra os mestres que haviam sido criadas para servir. Exércitos xenos dominaram planetas e, enquanto mundos eram destruídos, muitas maravilhas tecnológicas se perderam para sempre. Com o tumulto crescente, tempestades da disformidade rasgaram o vazio do espaço. As raízes de contato entre os inúmeros domínios da humanidade foram cortadas, deixando regiões distantes, isoladas umas das outras. Os habitantes tiveram que enfrentar horrores isoladamente. Os mundos noturnos se saíram melhor do que a maioria nessa época de terror e escuridão. As casas nobres logo eliminaram mutações entre seus súditos e cortaram ramos de suas árvores genealógicas com desvios genéticos. Desde o início, eles rejeitaram as máquinas pensantes, confiando em trabalho duro e sacrifício pessoal para tornar seu planeta forte, e assim foram em grande parte poupados dos ataques dos Homens de Ferro. Usando trajes noturnos, repeliram incursões dos xenos em seus domínios e esmagaram hordas de humanos mutantes vindos de planetas próximos. As casas noturnas fortificaram suas posses, vigiaram seus mundos e resistiram enquanto a galáxia era tomada por conflitos. Durante séculos, as culturas desses mundos noturnos regrediram ainda mais. Superstições sobre os inimigos da velha noite foram consagradas em códigos de conduta nobre. As tecnologias que permitiram aos colonos e seus ursos de guerra sobreviverem foram se desgastando, enquanto o conhecimento de suas funções se perdia. Mas os cavaleiros em si sobreviveram, assim como suas tradições e os povos aos quais juraram defender. A vinda do Imperador. Quando a Grande Cruzada se espalhou pela galáxia, um grande número de mundos de cavaleiros foi reunido ao restante da humanidade. Frotas imensas partiram de terra para encontrar os remanescentes da humanidade espalhados entre as estrelas e trazê-los sob a égide do Imperador. Muitos dos mundos aos quais a Grande Cruzada chegou eram governados por tiranos obstinados, senhores da guerra e déspotas que haviam ascendido ao poder durante a anarquia da Era das Contendas e que se recusavam a se curvar diante do poder do Imperador. Esses regimes foram encerrados com brutal rapidez, esmagados pelos exércitos do crescente império. O primeiro relato de um mundo noturno sendo redescoberto veio de um comerciante itinerante chamado Jeffers. Seus relatórios ao Administratum destacavam a tecnologia dos trajes noturnos, assim como a lealdade e a firmeza dos nobres que os pilotavam. Nos anos que se seguiram, centenas de outros mundos noturnos foram encontrados e incorporados ao Império. A maioria das casas nobres rapidamente jurou fidelidade aos líderes da Grande Cruzada, pois enxergavam no Império seus valores de ordem e dever, em escala grandiosa. Entre as organizações Midiade que compunham a Grande Cruzada, foi o Mechanicum de Marte que teve mais sucesso em garantir juramentos de fidelidade das casas noturnas. Os tecnossacerdotes marcianos desejavam a arqueotecnologia desses planetas e queriam explorar a riqueza mineral dos mundos noturnos. Muitas famílias nobres juraram serviço ao Mechanicum, enquanto outras deram lealdade direta à Terra e ao Imperador. Os cavaleiros atendiam lealmente ao chamado para a guerra, independentemente de sua lealdade. Em troca, as ordens de sacristães que cuidavam dos cavaleiros foram iniciadas nos segredos do Omnicia, recuperando muitos segredos perdidos da artífice mecânica que lhes permitiram servir melhor aos seus senhores. Alvorada da Heresia. A Grande Cruzada viu mundos por toda a extensão da galáxia serem trazidos sob o domínio do poderoso Imperador, mas em seu auge, o Império foi despedaçado pela traição. O mestre da guerra, Horus, e metade das legiões de fuzileiros espaciais sucumbiram às corrupções dos Guardiões das Trevas e, pelo caos, iniciaram uma campanha apocalíptica contra o Império. A galáxia foi dilacerada pela Guerra Civil. Os Elysiones Astartes massacraram seus antigos aliados. Mundos foram incinerados por exércitos repletos de hereges e a luz da esperança carregada pelo Imperador foi substituída por uma escuridão amarga. Nesse período, os primeiros cavaleiros sucumbiram ao caos.
Muitos no Império achavam impossível a corrupção das casas noturnas. Os tronos Mechanicum aos quais estavam conectados mudavam sua psique e sinapses, condicionando-os contra traição ou sedição. De fato, a maioria dos mundos noturnos lutou agressivamente para conter a onda de heresia, reprimindo quaisquer elementos rebeldes dentro de suas próprias sociedades antes de se juntarem à batalha contra as legiões de fuzileiros espaciais leais. Por seu grande poder e lealdade, os cavaleiros foram essenciais para o esforço de guerra imperial em muitos campos de batalha sangrentos. No entanto, foi essa mesma lealdade que levou alguns a se aliarem ao inimigo. Inúmeros mundos forja do Mechanicum se aliaram a Horus, assim como muitas das casas de cavaleiros que haviam jurado fidelidade eterna aos tecno-sacerdotes desses mundos. À medida que o Mechanicum sombrio mergulhava na tecnofeitiçaria, seus cavaleiros também eram corrompidos pelo caos. Cavaleiros marcados pela ruína marcharam com as legiões titãs traidoras, devastando os defensores do Império. Outras casas caídas continuaram fiéis às legiões de fuzileiros espaciais traidoras. Os nobres dessas casas seguiram seus próprios códigos de conduta à risca, servindo sem questionar e respondendo a todos os chamados para a guerra, colocando-se assim no caminho da danação. Outros cavaleiros também se voltaram contra suas casas e romperam com suas linhagens. Alguns foram influenciados pelos sussurros de entidades maléficas em seus sonhos, enquanto outros foram ligados à vontade dos deuses sombrios por meio de rituais de feitiçaria. Assim nasceram os Cavaleiros do Caos, e nos centenas de séculos desde então, eles continuaram a espalhar morte e terror por entre as estrelas. O caminho para a danação. Cada cavaleiro leal simboliza uma história de honra e sacrifício, enquanto os Cavaleiros do Caos têm origem em horror e depravação. Somente através de atrocidades indescritíveis e rituais maléficos essas linhagens de cavaleiros puderam ser corrompidas, e o saldo de massacres só aumentou desde a sua queda. Conectar um nobre ao trono Mechanicum é um processo angustiante. Apenas os indivíduos mais dignos, homens e mulheres, dotados de força física, mental e espiritual formidável, são capazes de sobreviver ao ritual de transformação. Aqueles que conseguem são transformados para sempre. Na fortaleza de cada casa nobre, há uma sala sagrada conhecida como Câmara do Eco. Dentro da Câmara dos Ecos, o aspirante a piloto é conectado a um trono Mechanicum e deixado em isolamento para que seu valor possa ser julgado. Dentro do trono Mechanicum permanecem os remanescentes Geists de seus antigos ocupantes. Cada um desses eletroespíritos já foi um nobre, e são eles que avaliam o valor do novo suplicante. Usando os encaixes neurais na mente do nobre, conseguem sondar os pensamentos e segredos mais íntimos do suplicante. O ritual dura longas e terríveis horas, e aqueles nobres que são considerados insuficientes são completamente consumidos pelo processo. Mas aqueles que são considerados dignos são ligados eternamente ao trono Mechanicum e aos seus antepassados que habitam dentro dele. O ritual do tornar-se não só transforma um nobre em piloto, mas também serve como defesa contra a corrupção. O trono Mechanicum serve como escudo para evitar que o poder de um cavaleiro seja usado por traidores. Desde que se tornam, os pensamentos de um piloto são influenciados pelo trono, mesmo fora dele. Noções de lealdade, obrigação e hierarquia ficam gravadas na mente do piloto, assim como um respeito profundo e inabalável pelos ancestrais do nobre e pelas tradições de sua casa. Tal condicionamento deveria tornar Títre impossível, mas a vontade dos deuses sombrios é forte e suas corrupções são realmente insidiosas. Casas iconoclastas. Os pilotos das primeiras casas iconoclastas já existiam antes da heresia de Horus. A enormidade do fracionamento do Império teve efeitos devastadores sobre aquelas casas de cavaleiros cujas alianças estavam com os traidores. Enquanto uma guerra herética tomava a galáxia, os fantasmas em centenas de tronos Mechanicum uivavam de angústia.
Seus espíritos impressos eram torturados pela impossibilidade de manter sua honra diante dos atos de traição de seus mestres traidores, enquanto ainda mantinham sua lealdade. O clamor neural foi tão intenso que alguns nobres enlouqueceram, enquanto outros tiveram hemorragias cranianas graves. Outros seguiram cegamente para a danação, presos pela armadilha mais insidiosa, acreditar sinceramente que aqueles a quem juraram lealdade lutavam por uma causa justa. A grande maioria dos nobres traidores, no entanto, foi submetida a tormentos imensos. Eram continuamente tomados por vergonha e ódio, sentimentos intensificados e ecoados pelos espíritos ancestrais do Mechanicum em seu trono. Segundo o código cavalheiresco, descumprir o dever só é perdoado por meio de serviço altruísta. Esses cavaleiros lutaram ainda mais pelos seus senhores traidores. Sob ordens dos hereges, cavaleiros do caos abriram caminhos sangrentos pelos exércitos do Império. Nobres antes honrados lideraram ataques para profanar cidades e escravizar populações inteiras de planetas. Estátuas gigantes dedicadas ao imperador foram destruídas pelos bombardeios dos cavaleiros, dando lugar a monumentos profanos que glorificam as crueldades dos deuses sombrios. Essas tentativas de reprimir o alto ódio com serviço inquestionável só aumentaram o problema. Os cavaleiros foram forçados a atos ainda mais brutais e depravados. A cada ato depravado, os gritos do trono Mechanicum aumentavam. Com o tempo, os Cavaleiros do Caos deixaram de ser reconhecidos como os valorosos guerreiros que foram. Alguns haviam se transformado em encarnações da carnificina. Eles avançaram pelo aço e carne dos inimigos, tentando afogar sua angústia em oceanos de sangue. Outros se tornaram agentes da instabilidade. Suas motivações e lealdades eram abaladas pelas tempestades de ódio em suas almas. A insanidade crescente em cada cavaleiro do caos corroía suas noções de cavalheirismo, distorcendo honra e dever em novos ideais aterrorizantes. Esses nobres caídos justificavam suas atrocidades, dizendo que foram criados para ser exemplos de virtude. Portanto, toda a ação que eles tomavam devia, consequentemente, ser virtuosa. Enquanto incinerava os defensores de um bastião imperial, um cavaleiro concluía que tais medidas eram necessárias, pois, caso contrário, seus códigos de virtude não permitiriam imolar as vítimas. Pela mesma lógica grotesca, se assar vivos sem soldados imperiais era um ato de honra, então não poderia haver honra maior do que ver toda a galáxia em chamas. As torturas sofridas por cada piloto de Cavaleiro do Caos corrompiam permanentemente seu trono Mechanicum. Após sua morte, os vestígios de um nobre caído permaneciam no trono, espalhando suas distorcidas visões de virtude para outros ecos espectrais como uma infecção. O trono já não protegia mais o piloto da corrupção. Agora alimentava os desejos depravados dos que se conectavam a ele. Sede de sangue, sadismo e psicose foram cultivados nas linhagens dos nobres caídos que surgiram dos primeiros cavaleiros do caos, dando origem aos senhores da guerra tirânicos das primeiras casas arcanoclastas. Casas infernais. Nem todos os cavaleiros sucumbiram ao caos da mesma forma que aqueles das casas iconoclastas. Aqueles cujos pilotos juraram lealdade aos hereges do Mechanicum sombrio foram alvo de inúmeros rituais terríveis, cada um deles criado para corromper as tecnologias supostamente incorruptíveis do trono Mechanicum. O funcionamento dos tronos era incompreensível até para os magos antigos, mas o enorme potencial militar dos cavaleiros os levou a experimentos cada vez mais depravados. Em mundos forja infernais, magos sombrios criaram simulacros da Câmara dos Ecos e arrastavam o Mechanicum para esses calabouços, levando armaduras de cavaleiros capturados, muitas vezes ainda com um piloto ferido preso. Muitas câmaras tinham dispositivos arcanos que bombardeavam tronos capturados com energia disforme concentrada. Outras estavam repletas de tentáculos mecadendríticos que se fundiam de forma parasitária ao trono e, através deles, entidades demoníacas conseguiam invadir o tecido hospedeiro do piloto conectado aos fios neurais.
Algumas seitas do Mecânico Sombrio promoviam guerreiros inferiores que competiam pelo direito de se tornarem campeões. Esses indivíduos não tinham treinamento nas tradições nobres, mas o desejo de pilotar um Knight os fazia ignorar os riscos de tentar. Os resultados desses procedimentos eram invariavelmente horrendos, mas em meio aos gritos de dor, explosões de carne e uivos gélidos dos tronos corrompidos, os magos do Mecânico Sombrio colhiam volumes de dados mórbidos. Procedimentos foram criados para embaralhar os Geists de cada trono. Demônios espectrofágicos foram invocados para consumir ecos espirituais de antigos pilotos. Tronos Mechanicum e trajes noturnos foram impregnados com códigos patogênicos de sucata e, em casos raros, magos usaram suas tecnologias para abrir fendas intersticiais na disformidade nos antigos circuitos. Apenas uma fração dos trajes noturnos e tronos capturados sobreviveu aos experimentos tortuosos, mas foram corrompidos sem redenção, assim como qualquer piloto que sobreviveu. Por meio de procedimentos indescritíveis, o Mecânico Sombrio uniu esses cavaleiros caídos às suas máquinas de guerra corrompidas, criando assim os progenitores das casas infernais. Mundos dos Cavaleiros do Caos. À medida que as casas noturnas se corrompiam cada vez mais, seus mundos também eram transformados em paródias horrendas de sua antiga glória. Onde antes os habitantes desses planetas buscavam liderança e proteção em seus nobres, foram logo reduzidos a uma existência de terror. Cidades inteiras tinham suas populações caçadas como esporte por cavaleiros caídos. Nobres entregavam humanos vivos às legiões heréticas, usados em rituais sádicos ou pactos demoníacos. Onde antes o aspirante a piloto de cavaleiros se preparava para seu dever durante anos de treinamento e provava seu valor em duelos solenes, agora eles participavam de matanças competitivas de seus próprios súditos. Culturas depravadas se enraizaram em todos os escalões da sociedade nesses mundos de cavaleiros do caos. Cultos devotos adoravam abertamente os deuses sombrios, nobres caídos competindo para erguer os maiores templos aos poderes da ruína. As paisagens ficaram marcadas por covas de ossos que transbordavam com os corpos dos inimigos derrotados. Esses planetas, que haviam sido bastiões da Ordem durante toda a Era da Discórdia, se metamorfosearam em profundos poços de anarquia, de onde uma corrupção do caos se infiltrava ainda mais na realidade. Condenação sem fim. Desde a heresia de Horus, os cavaleiros continuaram sucumbindo ao caos ao longo dos milênios. Os mundos dos cavaleiros, situados nas bordas de tempestades empíricas furiosas, foram inexoravelmente transformados pelo fluxo da energia bruta da disformidade. Em mais de uma ocasião, um planeta assim foi completamente envolvido por uma tempestade aterrorizante, apenas para depois reaparecer, com sua população devorada por demônios e suas máquinas de guerra horrivelmente transfiguradas. Outros cavaleiros sucumbiram à corrupção durante as longas campanhas ao lado do Império. Após massacrar hereges enlouquecidos por séculos sem descanso, a busca por carnificina pode virar sinônimo de dever. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles cavaleiros que lutam isolados de seus parentes da casa ou em zonas de guerra onde a realidade é distorcida pela terrível influência do caos. Marcados pelo sangue de muitos conflitos e cercados por horrores, os guerreiros mecanizados já não distinguem aliados de inimigos. Até o Gestalt espectral do trono Mechanicum se cega pela sede de matar, sem se importar com o alvo da fúria dos cavaleiros. Cavaleiros dados como perdidos em batalha foram depois encontrados, continuando seus massacres sem pausa. Máquinas da ruína não são só os pilotos, mas também as armaduras dos cavaleiros distorcidas pelo caos. Energia demoníaca percorre os sistemas de armas e a antiga circuitaria dessas máquinas de guerra mortas, e seus espíritos de máquina torturados rosnaram como feras feridas. Com o tempo, até as placas blindadas e armas do Cavaleiro do Caos se tornam irreconhecíveis por mutação. A corrupção do caos em um trono mecânico se espalha pelo cavaleiro como podridão.
Os espíritos das máquinas que movem os grandes atuadores do cavaleiro obedecem à vontade insana do piloto e aos espectros do trono. O motor de guerra já não marcha mais com passos ousados e determinados. Todo movimento colossal resulta de gerações de disciplina e treino nas casas nobres. O Cavaleiro do Caos avança com pressa predatória, ansioso para se alimentar das mortes do próximo grupo de inimigos. Desapareceu o desejo imperativo de proteger seus aliados, de formar o centro inabalável de uma linha defensiva, ou a ponta imparável de uma carga combinada. O espírito da máquina do Cavaleiro do Caos não liga para seus companheiros de batalha. Se eles vivem ou morrem, pouco importa, desde que ele possa se envolver em uma matança desenfreada. Articulações mecânicas antigas, lubrificadas por séculos, agora faíscam e estalam ao se moverem. Núcleos de plasma rugem com fúria ao serem levados ao máximo para fornecer aos Cavaleiros do Caos o imenso poder de que precisam para liberar sua ira. Jorros de chamas cintilantes irrompem dos pontos de escape, queimando o metal ao redor com suas línguas irregulares e distorcendo o próprio ar ao redor das imensas carapaças dos cavaleiros. Enquanto avançam, os Cavaleiros do Caos inclinam seus escudos de ferro para frente. Eles afastam melhor o fogo inimigo antes de avançar na batalha. As preocupações com o planejamento estratégico ou a priorização de alvos desaparecem, dando lugar a um desejo predatório de causar carnificina indiscriminada, atormentar os que são fracos demais para lutar ou reivindicar o troféu mais magnífico do inimigo em nome da glória pessoal. Se um cavaleiro leal é como o corcel de seu senhor, os do caos lembram cães de guerra raivosos. Piratas caídos lutam para controlar suas máquinas de guerra cheias de ódio e mantê-las sob seu comando. Duelos de sangue ou olhos ácidos, lentes oculares ardendo com desejo de matar e cascos envoltos em vapores fétidos ou chamas infernais crepitantes, fica claro para todos que olham para os Cavaleiros do Caos que qualquer nobreza que existiu nessas máquinas de guerra insanas há muito se transformou em ódio e loucura. Algumas entidades do Império resistem fortemente à ideia da existência dos Cavaleiros do Caos, e vários conflitos internos já surgiram em mundos fornalha, onde tecmagos discordam sobre o assunto. Independentemente de tal auto-engano deliberado, a Ordo Hereticus produziu grimórios nos quais máquinas de guerra foram declaradas questor-tritores e subsequentemente redesignadas. Isso é necessário porque as casas nobres caídas logo abandonaram as doutrinas ancestrais de armamento obedecidas pelas casas leais, preferindo armar seus cavaleiros com armas que melhor se adaptassem a seus métodos de assassinato. Armagers corrompidos pelo caos são chamados de cães de guerra. Os andadores mais leves das casas caídas, eles também são os mais desenfreados em sua selvageria. Eles buscam francos desprotegidos e inimigos isolados, esmagando qualquer resistência. Os cavaleiros da classe Quaestor agora são cavaleiros de spoiler, formando a maioria das casas iconoclastas e infernais. Sua armadura e arsenal devastador permitem causar destruição incalculável nos campos de batalha. Frequentemente, é o piloto do Cavaleiro de Spoiler quem reina como déspota de uma casa caída, dirigindo as campanhas assassinas da família e liderando cada ataque brutal. Cavaleiros corrompidos da casta Dominus são chamados de Cavaleiros Tirano, e geralmente são os que mais sucumbem ao caos em combates intermináveis. Do tamanho e resistência de um titã, exércitos inteiros tentam derrubar uma máquina de destruição colossal. Quanto mais tempo um Cavaleiro do Caos fica corrompido, mais se deforma fisicamente. Mecanismos internos irrompem por toda a sua carapaça externa, entrelaçando-se para formar fileiras de espinhos irregulares. As bocas das armas brotam dentes e os punhos enluvados se curvam em garras cruéis. Em casos extremos, a estrutura da imensa máquina se contorce em novas configurações, com as pernas se dobrando para trás em articulações mutantes e os alto-falantes se abrindo em uma mandíbula ameaçadora. Chamados Cavaleiros da Classe Abominável, essas máquinas deformadas são pesadelos de metal e carne.
Eles avançam famintos para onde a batalha é mais intensa, destruindo tudo à frente com rajadas de tiros e golpes brutais de armas corpo a corpo. Os cavaleiros da casta abominável são tão distorcidos em forma e espírito que alguns inquisidores do Ordo Heréticos acreditam que podem ter sido criados por máquinas STC corrompidas pelo Mechanicum Negro. Por mais grotesco que o exterior de um cavaleiro do caos se torne, o cockpit onde o piloto se senta entronizado é ainda mais horrível. Em muitos cavaleiros, o nobre caído está fundido fisicamente ao trono, sua carne se mesclando ao metal ao redor, seus neurônios sendo parasitados por inúmeros relés dendríticos. Conforme a armadura mecânica absorve mais energia corruptora, o piloto é distorcido fisicamente e vira um ser de puro caos. Alguns são totalmente absorvidos pelo trono. Seu corpo se abre como uma carcaça podre, formando uma gaiola de costelas e órgãos expostos, onde o próximo piloto pode se sentar. Ao longo de várias gerações, esses tronos passam a ter a aparência de uma rosa mórbida, com camada sobre camada de franjas de carne brotando deles, cada uma com uma pequena parcela de consciência restante. Outros pilotos se transformam em criaturas do caos enquanto estão em seus tronos. Transformados em bestas amorfas compostas de músculo e osso, eles se debatem em um estado de insanidade absoluta. Parte de sua consciência e restos ficam presos no trono, permitindo controlar a armadura noturna e sentir o horror de sua existência. Para manter a integridade de suas armaduras de Cavaleiro do Caos ao longo de inúmeras guerras brutais, os nobres caídos contam com os artesãos conhecidos como idólatras. Assim como aqueles a quem servem, os idólatras são um ramo aberrante de povos leais ao Império. Enquanto as ordens de Sancristã são treinadas pelo Adeptus Mechanicus, sendo iniciadas nos mistérios sagrados do Omnissiah para que possam servir aos cavaleiros das casas nobres, os idólatras aprendem seu ofício nas forjas de almas gritantes do Mechanicum Negro. Com rituais diabólicos, eles suplicam as entidades da disformidade, sacrificando vítimas vivas e máquinas em altares em forma de engrenagem. Por meio dessas práticas, eles obtêm conhecimento sobre como funcionam os Cavaleiros do Caos e, mais importante ainda, aprendem a profanar as tecnologias aparentemente incorruptíveis dos tronos Mechanicum. Frequentemente, vários cabais de idólatras habitam cada mundo dos Cavaleiros do Caos, todos capazes de reparar danos de batalha nos trajes mecânicos. O poder desses cabais cresce e diminui de acordo com o serviço que podem prestar à casa caída. Alguns sabem realizar rituais mercurio-indutivos que aumentam muito o poder do seu cavaleiro de destaque. Outros podem ser capazes de subjugar os rivais do seu nobre senhor através da instalação de jugos psíquicos e grilhões espirituais. E há também aqueles idólatras que aprenderam os caminhos feiticeiros da disformidade e podem fornecer vislumbres do futuro para que um cavaleiro déspota possa direcionar melhor sua próxima campanha de terror. A competição entre cabalas é incentivada pela nobreza e é comum que guerras irrompam entre grupos opostos de idólatras. Se uma cabala desagrada os nobres que serve, seus corpos esfolados podem decorar as armaduras dos cavaleiros rivais. No entanto, tais ações não são tomadas levianamente, pois incorrer na ira dos idólatras é convidar a uma morte aterrorizante. Vários nobres caídos que mataram um idólatra foram devorados pela própria armadura de cavaleiro ou tiveram suas almas despedaçadas por uma onda de distorção em seu trono Mechanicum. Os nobres mais astutos, portanto, garantem que os idólatras a seu serviço tenham outro alvo sobre o qual tal malícia provavelmente recairá. Fim da citação. Mas o que tudo isso significa? Indica uma escalada da guerra para tempos que ninguém quer reviver. Significa que as casas noturnas das trevas agora estão à solta. Eles percorrem os caminhos do Império como faziam antigamente. Mas agora eles são paródias e iguais, porém opostos, ao seu antigo esplendor brilhante.
Os primarcas demônios estão em movimento, e quando se dignarem a se revelar abertamente, convocarão suas legiões novamente, como Magnus fez. Sempre ao lado deles, guiados pela fúria e honra, ou pagos com bilhões de vidas, trarão os Cavaleiros do Caos consigo. Mais ágeis que um titã, difíceis de acertar e de serem alvejados. Ainda assim capazes de disparar poder de fogo que pode destruir prédios. Esmagam tanques como se fossem feitos de papel, com escudos que resistem a tudo, exceto a outro de sua espécie. Os Cavaleiros do Caos são uma ameaça taticamente estratégica e quase em nível de extinção para a maioria dos mundos. Até mesmo, talvez, para aqueles que abrigam um capítulo de fuzileiros espaciais. Eles são implacáveis, sedentos de sangue e estão prontos. Eles marcharão junto ao Mecânico Negro e seus mestres nas legiões. E eles trarão toda a fúria do inferno com eles. Eu fui Baltimore, seu servo fiel. Não se preocupe, isso foi só uma visão geral dos Cavaleiros do Caos. Em breve detalharemos seu armamento, defesas, atividades, tipos, modelos e ordens. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se. E não deixe de conferir nosso outro canal, GK História Natural. E também há um link para o Discord. Obrigado por ouvir. Agora, não importa o que você faça hoje, tente reservar um tempo para se divertir. Túgalo! Satsan Kumudi. Obrigado. Você